Boa noite! Está começando mais um Papo Espírita aqui pelo Instagram, a sua live diária, trazendo mensagens de Jesus à luz da doutrina espírita. Como você bem sabe, o Evangelho do Cristo é o nosso roteiro de vida para a perfeição, cujo modelo é Ele mesmo, não é? Nós seremos perfeitos quando nós conseguimos viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. O mesmo que dizia o Padre Zezinho é uma grande verdade para a nossa vida. Na noite de hoje, nós vamos ter um tema diferente. O que significa o sábado? E olhe, nós estamos no último sábado de 2023. Já parou para pensar nisso? Então agora, neste momento, nós vamos fazer uma prece inicial para começarmos a conversar um pouco sobre o que significa o sábado. Ok? Vamos nós? Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Papo de Espírita, conversando hoje um pouco sobre o que significa o sábado. Eu sei que você sabe, muita gente sabe, mas às vezes a gente não para refletir. Sábado olha que interessante, né? Vem de Shabat, do hebraico Shabat, que significa descanso, ou dia do descanso, ou até alguns dizem também descanso do Senhor. Por quê? Porque segundo a Bíblia, segundo a tradição bíblica, Deus trabalhou 6 dias e no 7 descansou. E o sábado é o 7º dia da semana. A semana, na verdade, começa no domingo. A gente costuma dizer que começa na segunda por uma, digamos assim, tradição da cultura popular, da nossa vida, inclusive profissional. Mas o sábado é o último dia, o domingo começa a semana. E amanhã, inclusive, é o último domingo do ano. Neste sábado, que é o último sábado, você já parou para pensar sobre isso? Descansar. Descansar por quê? Olha só, tem vários significados, né? Um deles pode ser o descanso da confiança em Deus. Esse pode ser o descanso, o sábado. Mas, por outro lado, o sábado também é usado pelas pessoas como o sábado é o dia da festa, o dia da saída, o dia da balada, o dia de curtir. Cada um pode pensar assim ou não, é uma proposta de cada um. No entanto, a proposta, digamos assim, bíblica, a proposta espiritual do sábado é a parada para orar, para dedicar ao Senhor. Obviamente que nós sabemos que o domingo é o dia do Senhor, propriamente dito, que é o dia, inclusive, que começa a semana. Mas o sábado normalmente é utilizado, pelas tradições bíblicas, a gente percebe isso, inclusive o povo judeu, utilizado muitas vezes para o estudo, para, digamos assim, analisar as escrituras e perceber o que é que Deus está trazendo para nós. Que lição, que orientação pode ser? No entanto, também o sábado, Jesus, nosso Senhor, quando esteve entre nós, ele colocou um pouco um questionamento sobre essa questão do descanso. Porque por vezes nós pegamos, e os judeus tinham muito isso, principalmente aqueles que coordenavam o Sinédrio, de entender o sábado mais de um ponto de vista formal. Porque não entendia a profundidade do sábado no sentido de parar para se dedicar ao Senhor. Apenas ficavam muitas vezes na formalidade, na ritualística. E Jesus meio que quebrou essa ritualística quando em um dos sábados em que ele ia, Jesus ia sempre à sinagoga, participava e tudo mais. As pessoas inclusive estavam esperando que Jesus se manifestasse. E o sacerdote, percebendo isso, deixou Jesus falar, pensando apenas que Jesus só ia falar. Mas naquele momento que Jesus estava, digamos assim, trazendo sua palavra, sem grandes comentários, pareceu um homem, um ser humano, que estava paralítico e precisava ser curado. E agora?
O costume dizia que não se curava no sábado, que não se deveria curar no sábado. Jesus vai e mostra para eles que o sábado não pode ser utilizado como obstáculo à prática do bem. Você e eu poderia, por exemplo, hoje mesmo, dia de sábado, um parente liga para mim pedindo ajuda, está com dificuldade, está passando problema, está precisando no hospital, e eu dizer, não, sábado é o meu dia, é do meu descanso, é o dia da minha balada, é o dia do meu relax. Pode não fazer isso? Pode. Muitas vezes, não deve, mas muitas vezes a pessoa faz isso. E é isso mais ou menos o que os judeus faziam nesse sentido, de que era o sábado no entendimento dele da ritualística, pouco preocupado com aquele ser humano que estava ali, paralítico, precisando ser curado. E Jesus, ao contrário, fez um questionamento, não é? Perguntou a todos que estavam ali, inclusive os sacerdotes. Se você tivesse uma ovelha, uma única ovelha, e ela caísse num precipício, você não as resgataria no sábado? Deixaria ela ficar lá até a semana que vem, para quê? Para que ela pudesse morrer? Foi isso que o Jesus questionou aos apóstolos, aos, digamos, representantes do Sinédrio. Olha, entrou agora a nossa querida amiga Elisane Machado. Eu só quero chamar ela de Eli, aí fico confundindo. Elisane Machado, que a gente vai colocar ela para ela. Inclusive, ela é uma nossa convidada, que, se Deus quiser, será uma futura apresentadora nossa. Você já deve ter visto muito ela durante as lives, durante a pandemia. Nós vamos colocar agora, participar, se ela está podendo, na internet dela está podendo, para participar conosco. Entrando aí a Elisane. Ou, para os mais complica um pouco, vamos nós ver se conseguimos. Está com dificuldade para entrar, né? Vamos chamar Eli, né? Eli, que é como eu sempre chamei nas lives. Não estamos conseguindo entrar em contato com ela. Bom, daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente tenta novamente, né? Olá, Ítalo, tudo bom, meu amigo? Boa noite. Tá com dificuldade, né, minha amiga? Aí eu tô notando que eu tentei várias vezes aqui, tá sem conseguir. Então, deixa só eu concluir. Paz e bem também para você, meu amigo. Boa noite, Ítalo. Deixa eu só concluir essa parte e eu já passo para você. Tento novamente. Então, olha que interessante. Naquele momento em que o paralítico queria ser curado e os, digamos assim, os representantes do Sinédrio, né? Os sacerdotes em especial questionavam Jesus se podia curar no sábado, porque era proibido, né? Já vinha aí de Samuel, da advertência de Samuel, de que não deveria fazer isso, né? O profeta Samuel. Jesus fez aquela pergunta que estava fazendo anteriormente, e vou repetir. Se você tivesse uma ovelha, ela caísse no precipício, não ia resgatá-la no sábado? Todo certo que sim. Então, porque um ser humano que tem uma vida muito mais importante do que uma ovelha, não desmerecendo a ovelha, claro, os animais, não deveria ser resgatado, não deveria ser curado como foi. E Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, trazendo para nós a importância do Espírito imortal encarnado, muito mais importante do que qualquer convenção. Jesus foi além da visão espiritual daquela época dos nossos irmãos judeus. Porque, inclusive, o Espírito Emmanuel nos diz, nos orienta, que não devemos burocratizar a caridade. E você sabe, a doutrina espírita diz, fora da caridade não há salvação. Vamos tentar de novo agora a nossa irmã, ver se ela consegue chegar aqui, participar conosco, para participar do Papo de Espírita hoje, no sábado. Olha aí. Epa, chegou agora, pronto, com esse sorriso maravilhoso que ela tem aí, sempre, desde a época da pandemia, né, meu amigo? Como é que você tá? Tudo em paz? Estamos bem, Alonso, graças a Deus. E você, como está? Bem, graças a Deus. Obrigado, feliz por você ter aceito o convite, até em cima da hora, né, mas pelo menos você aceitou para participar. Fico feliz que você esteja conosco, né? Mas diga aí, o que você, na sua opinião, na sua compreensão, né? O que o sábado traz para você? Que ideia? Independentemente de qualquer vertente religiosa, espiritual, o que traz para você a ideia do sábado? Ele, na verdade, ele foi criado não para nos prejudicar, né? O sábado, mesmo ele colocado lá como sabá, né? Que é como se fosse uma palavra judaica, mas ele, mesmo significando dia de descanso,
Nós precisamos descansar com regularidade, mas isso não impede a gente de fazer o nosso trabalho, de fazer a caridade, como você bem colocou. Inclusive, muitas casas, na verdade, espíritas, justamente utilizam o dia de sábado para fazer as suas ações sociais, voltada à população mais carente, voltada ao nosso irmão desassistido, que a gente sabe que, infelizmente, né, independentemente de partido ou de governo, a gente sabe que a população acaba sofrendo muito com a falta de assistência social, né? E aí, nós, como cristãos, aqueles que cremos em Cristo, né? Aproveitamos os nossos dias de descanso para colocarmos em prática tudo aquilo que Jesus tentou ensinar à humanidade, né? Ele bem conseguiu, é nós que somos os teimosos e que não aprendemos bem, né, Alonso? Exatamente. E olha que coisa interessante você trouxe aí, né? Olha só, aproveitando o dia de descanso para trabalhar no bem. Olha que coisa boa. Se a gente tiver, né, Li, essa vontade de querer trabalhar no bem, não tem dia. Mas em especial o sábado, que tem ser para descanso, algumas casas espíritas utilizam realmente. Eu conheço várias casas que faz a sopa, né? E Trabalham a outras, sopa, trabalham. e outras instituições religiosas também, a gente vê uma movimentação da Igreja Católica também, que tem feito algumas ações, também voltadas da mesma forma. E é sobre isso, né? É sobre assistirmos, assim, bem como você disse, é o nosso dia de descanso, mas aquele que descansa no Senhor descansa melhor, né? Agora, talvez seja um dos significados mais importantes para a gente observar. O descanso no Senhor, a confiança em Deus, É, a certeza de que você fazendo o bem, você vai estar colhendo o bem. Seja nessa encarnação e outra, porque às vezes a gente já vem resgatando de tanta coisa que nem sempre sai tudo o que a gente espera. Mas uma coisa é certa, Deus é justo, Deus é bondoso e é misericordioso. E sempre vai nos dar o melhor. Então, Hélio, uma coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte, para só que interessante. Nós estamos no último sábado, e aí? Caramba, 2024 está acabando. Como é pois que é. você está aí? Diga aí. Você já pensou, né? Que ano desafiador foi para todos nós, que enfrentamos uma pandemia juntos, né? Nós estávamos de forma virtual, mas enfrentamos todos juntos as dores, os medos, os traumas, né? As barreiras mentais, que eu acho que foram maiores do que até mesmo a barreira física. Isso. Mas estamos aqui hoje, né, no último sábado do ano de 2023, para celebrarmos, né, com alegria, a força que o Senhor nos deu, nos dá e nos dará sempre, né? E em busca sempre de melhorias na evolução, né? É para isso que nós estamos caminhando, né? Para nos evoluirmos como sociedade, evoluirmos como humanos, sermos melhores. Então, eu acho que vale muito, né, Alonso? Cabe sempre essa reflexão, independente da ideologia, de religião, e ideias e pensamentos, mas a gente tem que, nesse último momento, assim, entender que a gente pode ser melhor amanhã e que a gente pode tentar fazer as coisas de uma forma, se entregar mais a Deus e entender que a gente pode melhorar e fazer as coisas de uma forma mais de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça, né? É sempre fazendo aquela pergunta no último sábado ou amanhã, no último dia do ano, fazendo aquela pergunta de o que eu posso fazer? Senhor, o que queres que eu faça, né? Como E, Paulo tanto fala, né? E quando encontra Jesus. Então, mesmo que a gente não seja Saulo, não seja Paulo, mesmo que não sejamos João ou Lucas, né? Mas nós, mesmo que nós não sejamos um discípulo de Cristo direto, né, que tivemos a honra de conviver diretamente com Ele, mas convivemos hoje em união espiritual com Ele. Então, que nós possamos, neste momento, fazer essa reflexão, olhar para trás e dizer assim, aonde eu posso melhorar a partir daqui? O que eu posso fazer para ser um ser melhor, né? Para que eu possa evoluir na minha caminhada. Porque pequenos passos, né, de evolução já são grandes maratonas, grandes caminhos na evolução do ser. Então, eu acho que vale essa reflexão para a gente, né?
Totalmente. Isso que você colocou é uma questão, digamos assim, que deveria ser diariamente, mas especialmente no fechamento de um ciclo, né? Já que a gente está terminando 2023, iniciando 2024, a partir de segunda-feira, eu acredito que essa reflexão ela pode ser mais cuidadosa, como você colocou muito bem. Porque, em verdade, nós estamos aqui para evoluir. Estamos para aprender a fazer a vontade de Deus. Tanto é que o Pai Nosso, ensinado por Jesus no Sermão do Monte, diz: seja feita a vossa vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita. É o melhor para todos sempre. Então, por exemplo, se alguém me magoa, a vontade de Deus é que eu me vingue ou que eu perdoe, não é? Então, se por acaso eu fizer essa reflexão, não, peraí, Deus, Jesus mostrou, deu a lição na cruz e que é o perdão. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou me esforçar para perdoar. Com isso, eu estarei fazendo a vontade de Deus, estarei seguindo a Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, e, obviamente, digamos assim, guardando a lição maravilhosa na minha vida, de que naquele momento, com muito esforço, porque perdoar não é fácil, eu consegui fazer a vontade de Deus. Não é isso, minha amiga? Exatamente isso. Não é fácil, mas é possível. E olha que uma coisa que você falou, né? Por exemplo, assim, nós não somos Saulo, nós somos um discípulo direto, mas eu participei uma vez ali de um estudo interessante que fazia uma classificação mais ou menos assim, no sentido geral em relação a Jesus. Existe a multidão, né? Aquelas pessoas que estão no mundo, né? Então, muito mais numa experiência corporal. Existe. E não é crítica a ninguém, não, porque cada um no seu estágio. Existe já aqueles que são, digamos assim, os que assistiram, leram, entenderam, pesquisaram, aprenderam um pouco da palavra de Jesus e passaram a ser chamados seguidores. Né? Digamos, eu vou seguir Jesus. Existe o discípulo, que é aquele que ali, ó, vou me esforçar. Mas também tem aquele mais ainda que vai além, que é o apóstolo. Quando você precisa se sacrificar para fazer a vontade de Deus. Os discípulos foram sacrificados, né? Cumprindo a vontade de Deus. Nesse caso, o sacrifício não precisa ser delapidado, né? Na praça pública, como alguns discípulos foram. A sacrificar, muitas vezes nós falamos, sacrificar o próprio orgulho, sacrificar o egoísmo que ainda domina a nossa existência, dizer, não, eu vou fazer a vontade de Deus. Isso é ser discípulo, praticamente um apóstolo do Senhor, quando a gente sacrifica em prol do amor. Maravilhoso a sua colocação e esclarecedora para mim, que não conhecia essa divisão. Eu me incluo, eu espero que eu tenha saído da multidão e já seja seguidora. Estou no caminho aí, quem sabe depois de 2023, 24, 25, quem sabe, né, Alonso? Mas só da gente já sair da multidão e ser seguidor dele, eu acho que já valeu a pena viver até aqui. Exatamente. E olha que interessante, por exemplo, nós aqui que fazemos o Papo do Espírita, e você com fé em Deus vai participar desse grupo conosco, sem pressão, mas que você puder e que tiver dentro do seu tempo, participar conosco. Nós começamos a live Papo do Espírita no meio da pandemia, em julho de 2020, na pandemia, na época com o amigo Yuri Candiago, que depois não pôde continuar, porque ele é médico e tinha todo um compromisso que ele estava participando muito sério. Continuamos até hoje, tem 3 anos, vai para 3 anos e 7 meses já. Não, desculpa, 3 anos e 5 meses, né? Foi julho para dezembro, vai fazer agora, em dezembro, nós estamos fazendo 3 anos e 5 meses. Mesmo com toda a nossa imperfeição, mesmo com todas as nossas falhas como ser humano, você não acha que de alguma forma, você inclusive participou de vários conosco, né, nas lives durante a pandemia, você não acha que de alguma forma a gente não estava se esforçando e estamos para servir ao Senhor? Sim. Estávamos e estamos. Então o detalhe é o seguinte, para seguir a Deus, para seguir a Jesus, para fazer a vontade de Deus, não é nada mirabolante não. É no nosso dia a dia. Nós fazemos a caridade, não apenas material, que é muito importante, mas a moral. Aquilo que Kardec conversava, né, com os espíritos, perguntando como Jesus entendia a caridade. E eles respondiam: benevolência, boa vontade para com todos,
indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Se eu consigo no meu dia a dia ter boa vontade com as pessoas, para ouvir, para compreender, sabe? Aceitar que o outro naquele momento pode não estar legal, ter um pouco de boa vontade para compreender o outro. Se eu me esforço para não estar olhando os defeitos dos outros, e sim os meus, para tentar melhorar, e se eu consigo perdoar quem me ofende, eu estou no caminho certo. Mesmo que minimamente que eu faça isso. Não faça toda hora, todo momento, nem todo dia. Mas se eu estiver nesse caminho, eu já saí da multidão, eu já estou além de seguidor, eu estou sendo um discípulo. Agora, quando eu conseguir implementar inteiramente na minha vida, aí vem o apostolado de cada um nessa classificação que nós aprendemos no curso que fizemos, sem formalidade e sem obrigação de dizer assim, é só uma classificação, uma das várias dos estudos bíblicos que a gente conhece que existe. É isso, minha amiga. Agora me diga uma coisa, traga para nós agora, porque a nossa live, para quem não sabe, a nossa live é uma live curta, é de 7 a 7h30, mas não é até 7h30, pode ser 7h10, 7h20, 7h15. É um tempo necessário para trazer mensagens de Jesus à luz do doutrina espírita. Uma frase que você gostaria de dizer, uma mensagem, agora é a sua vez, porque depois nós vamos encerrar para, digamos assim, deixar para todos o desejo que nós vamos fazer daqui a pouco. É com você. Bem, eu quero... É uma mensagem pessoal que você quer que eu faça? Ou você quer que eu... Não, sua. Eu acho que Deus, ele tem sido bom com a humanidade. Ele tem sempre nos assistido. Nós somos aqueles que sobreviveram à pandemia, eu acho que já são seres diferentes e precisam pensar dessa forma, deixando todas as impurezas para trás no mundo. Nós precisamos entender que, como você bem colocou, deixarmos o egoísmo e os egocentrismos, né, bilateral, esquecermos essas nuances de ciúmes e inveja, que infelizmente como humanos carregamos dentro de nós. E precisamos entender que neste último sábado nós precisamos fazer uma grande reflexão sobre o que queremos daqui para frente. O que queremos como filhos de Deus, o que queremos como irmãos em Cristo. Então eu deixo uma mensagem que, mesmo sendo um momento de muito festejo, de muita festa, de muita alegria, porque estamos todos aqui ainda na missão, né? Não porque estamos vivos, porque nós acreditamos que a vida não é só esta, né? Mas não é por termos sobrevivido, é por conseguirmos continuar a caminhada, né? Cada um com seus fardos e seus pesos, mas que possamos entender que precisamos caminhar calçados com palavras e com o amor de Jesus. Precisamos continuar a caminhada, mesmo sabendo que não é fácil, mas continuarmos com consciência, né? Pedindo a Deus que nos dê clareza, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos momentos de dificuldade nos fortaleça, nos encha de paz, nos encha de ânimo, porque é necessário, em momentos difíceis, pedirmos ânimo a Deus, para que a gente possa se encher do Espírito dele e possamos seguir a nossa caminhada, a nossa estrada, que nós possamos, onde quer que estejamos, sermos uma centelha de luz, uma centelha divina e auxiliar sempre, Alonso, auxiliar sempre, independentemente de qualquer outra coisa, que a gente entenda que nós somos irmãos e que a falha do outro é a mesma falha minha, eu só caio em momentos diferentes, ou eu já caí em momentos diferentes, mas que possamos ser mais humanos e que possamos sermos mais próximos realmente de Deus, olhar para tudo e entender que existe um Deus soberanamente bom e justo, que a tudo vê,
que a tudo sabe, que a tudo auxilia e que não nos abandona em nenhum momento, que tudo está sob o controle dele, de fato, de verdade, nas nossas vidas, que o controle realmente é o melhor possível, né? E que nós possamos aprendermos cada dia que passe desse próximo ano que está chegando, que nós possamos juntos caminharmos e entendermos que a caminhada está no controle do Senhor. Mesmo que a gente chore numa noite, a alegria vem pela manhã, né? Então a gente pode viver com essa certeza de que Deus estará sempre conosco, independentemente de qual dificuldade nós enfrentaremos. Caramba, vocês viram aí? Olha só. Olha quem é que poderá estar com fé de Deus com a gente aqui, hein? Aí, Eli, eu posso dizer o seguinte, com pureza da alma. O que você falou é como eu penso também. Então eu faço minhas suas palavras. Eu considero essa, digamos assim, uma mensagem final para o Papo de Espírita, o último sábado do ano, né? Apenas gostaria, digamos, de dizer para todos vocês, assistam de novo esse vídeo, percebam, analise as reflexões que foram trazidas, essa em especial que a nossa irmã trouxe. Olha só, o que é que eu guardei para mim, porque ela falou muita coisa, mas o que eu guardei comigo? Que a tristeza pode ocorrer a noite toda, mas pela manhã vem a alegria, porque o Senhor está sempre conosco. Não podemos esquecer disso. Deus é conosco sempre, em qualquer situação. Então, um beijo no coração, fique com Deus, paz, amor e luz com Jesus. Fui! Paz e bem sempre.